Vamos agora dar início à nossa aula de Geografia, Paisagens Urbanas, Paisagens da Cidade. Então, as cidades em geral apresentam muitos elementos em comum. Por exemplo, edificações, veículos e pessoas circulando pelas ruas e avenidas, não é isso? Embora apresentem elementos em comum, as cidades são diferentes em características, mas que se tornam única do mesmo jeito. Essas características estão relacionadas de habitantes às suas paisagens, extensão, ao número de habitantes, à sua história, entre outros aspectos. Então, a cidade de Itabaianinha tem pontos, né? Edificações, veículos. Agora existe também semáforo, né? Faixa de pedestre, coisa que não existia antes. Então, está havendo algumas mudanças na cidade. Antes, para explicar sobre isso, era um pouco complicado porque aqui na cidade não tinha, só tinha lá em Aracaju. Mas hoje em dia já tem esse semáforo, né? Essas funções dos pedestres, né? Faixa de pedestre, tem as placas de sinalização. Então agora fica mais fácil falar em relação às outras cidades. Expansão das cidades. A partir do momento que a cidade começa a crescer, seus limites são ampliados para áreas que estão em seu entorno, que geralmente fazem parte do espaço rural. Então, desse modo, as áreas onde até então se desenvolvem atividades rurais ou áreas reconstruídas por vegetação nativa são loteadas. Então, vocês podem ver que até as áreas mais distantes, né, que é o espaço rural, vai se construindo casas, vão fazendo até outras coisas que tornam aquele ambiente parecendo uma zona urbana, né? Então, terrenos menores com o intuito de serem substituídos por elementos que possuem características urbanas, como construções, avenidas e ruas, né? Porque antes a gente via só o espaço rural, a zona rural, apenas com aquelas casinhas, os animais, mas hoje em dia já está se modificando esse espaço, já está criando outras coisas que tornam aquele ambiente parecendo a zona urbana, certo? Então aí tem algumas imagens, né, que mostram isso na nossa apostila, certo? Vamos lá agora, a vida na cidade. A vida da cidade, das pessoas que vivem na cidade, pode apresentar algumas diferenças em relação às das que vivem no campo, não é isso? Há diferença, porque no caso, na cidade nós temos as coisas mais próximas da gente, supermercado, mercearia, tem agências bancárias, né, lojas. Já no campo não existe muito isso, né? Então, há um pouco de diferença em relação a isso. Então, por exemplo, alguma diferença pode ser tipo de transporte. Aqui nós vemos ônibus, né? Micro-ônibus, moto, outra coisa, carro, né? Já na roça, no espaço rural, vocês vão observar mais o quê? Carroça, animais, bicicletas. Não quer dizer que no espaço rural não tenha, mas isso é mais visto no espaço urbano. Então, a alimentação, o trabalho e algumas atividades do dia a dia também são diferentes, né? Na cidade, vamos ter que sair, vamos ao supermercado. Não, vamos fazer umas compras ali na loja, na Gripom, né? E no campo, você só vai ver o quê? Aquele lugar de botar comida para os animais. Vai ter loja lá no campo? Não, né? Então, há essas diferenças. Então, primeira questão, cite 3 elementos em comum que as cidades em geral apresentam. Então, o que apresentam? Edificações, veículos e pessoas circulando pelas ruas e
certo? Então, quarta questão para casa e quinta questão. Sexta e sétima, certo? Então, quarta questão. Pesquise no dicionário o significado da palavra entorno e copie no espaço abaixo. Quinta questão. No município onde você mora, é possível observar a expansão da área urbana por meio de construções em terrenos vazios, asfaltamento de ruas ou construção de novas moradias, por exemplo. Vocês podem observar que Itabaiana está mudando muito, né? Antes não tinha aqueles prédios enormes. Hoje em dia estão fazendo várias construções como prédios. Então, está mudando muito, né? Além das outras coisas que eu falei. Então, a sexta questão. A vida das pessoas que vivem nas cidades pode apresentar algumas diferenças em relação à das pessoas que vivem no campo? Escreva exemplo de algumas dessas diferenças. Então, sétima questão. Agora é sua vez de produzir uma história em quadrinhos de sua rotina. Desenhe em cada espaço a seguir uma cena que retrate o que você costuma realizar em diferentes períodos do dia, seguindo a ordem da cronologia. Exemplo: o horário que você acorda, o horário que toma café, vai e volta da escola. No caso de vocês, no nosso caso hoje em dia, né? Não está indo e voltando para a escola, mas você pode fazer, se você vai para o reforço escolar, você pode fazer esse momento que você vai para o reforço escolar, ou o momento que você tira para fazer a sua atividade em casa com alguém, horário de almoço e horário de realizar as atividades escolares. Se você quiser também, você pode colocar: não, tia, eu também tenho aquele momento que eu brinco. Não, eu tenho aquele momento que eu faço, ajuda a minha mãe a fazer alguma coisa em casa. Então, é a sua rotina. Aí você tem que colocar aí o que você faz, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje, né? Bons estudos.